Vamos conversar hoje sobre os mosquitos que transmitem a febre amarela, conversando com o biólogo e entomólogo Arlindo Serpa Filho. Arlindo, obrigado pela sua presença. Me parece que há ainda uma carência muito grande de informações na área da entomologia, né? Sempre importante falar sobre esses assuntos, falar sobre nossa biodiversidade, falar sobre a questão que envolve saúde ambiental, saúde silvestre e a saúde da população. E falar sobre esses vetores sempre vai trazer para a gente e para a população um conhecimento que faz com que cada um de nós possa fazer sua parte dentro do ambiente. Então, quando a gente fala hoje da febre amarela, o assunto ele está morno, né? Ele já esteve muito quente, sim, mas hoje em dia o assunto está morno. Depois da vacinação, né? Justamente, porque não está mais afligindo, não está mais causando os problemas que causavam naquela oportunidade. Mas o assunto não está devidamente encerrado, né? Com certeza não. Sim. Eu acho que a gente precisa o tempo todo estar discutindo sobre isso. Como eu falei anteriormente, discutir sobre a saúde silvestre é sempre um assunto importante, sempre tem que ser um assunto de pauta. Sim. Porque a gente vê o tempo todo nossa biodiversidade sumindo e os impactos que a natureza, que o ambiente sofre, e a população principalmente, com a perda da biodiversidade, faz com que a cada conhecimento que se herda, feito pela academia, a gente precisa construir um novo, porque as espécies vão numa perda rápida em relação ao conhecimento que se obtém em relação a elas. Então, falar dos mosquitos, falar da febre amarela, sempre vai estar em voga. E a gente precisa trazer à tona essa questão do mosquito, porque ele, dentro desse ciclo da doença, foi algo pouco discutido. Se falou muito da saúde do homem, se falou muito da saúde dos primatas, e eu não estou diminuindo, não quero diminuir isso, isso é muito importante, mas se falou muito pouco do conhecimento que se tem acerca dos vetores. Quem são esses mosquitos? Então, os dois parceiros nossos que convivem nas nossas matas, sim, são chamados de hemagogos e sabetes. São dois mosquitos da região tropical e que são encontrados, são sempre registrados, vivendo na copa das árvores. Para a academia, o dossel, né? Então, sim, lá no dossel a gente vai encontrar em pequenas coleções de água. Para quem não sabe, né, o dossel é aquela parte de cima da copa, né, toda a folhagem da copa, né? Isso mesmo. Então lá a gente vai registrar e vai sempre ter ocorrência dessas espécies. E quem é que a gente pode encontrar ali vivendo? Que tipo de fauna que a gente vai observar ali? São os primatas. Então, a população até então não tinha tanto acesso a uma informação de que esses primatas sempre foram os nossos sentinelas, sim, e que a partir desse desencadeamento de um problema sério que começou a cometer o ser humano, se passou a dar um valor muito maior do que a gente não tinha. Então, os macacos, os primatas, eles sempre estiveram ali como um termômetro, como um sentinela dizendo, olha, está acontecendo isso, a febre amarela está controlada, eu sou assintomático nesse momento. Sim. Mas a partir do momento que houve uma alteração ambiental que ainda não foi explicado corretamente, houve uma maior suscetibilidade
Ou seja, esses primatas, eles tiveram muito mais chances e se apresentaram muito mais suscetíveis à variação desse vírus. Sim. Que é outra questão que está sendo analisada até agora. O que aconteceu nesse momento? Os mosquitos ali, o vírus numa condição diferenciada e os macacos, os primatas, mais suscetíveis, fez com que houvesse aquela mortalidade grande desses primatas e nos revelasse um problema sério. Até então, não estava havendo a necessidade de uma vacinação em massa. Então, muitas dessas informações que vêm do Ministério da Saúde não chegam à população rural. E eles não sabem exatamente o que tem que fazer. Então, muitos não estavam vacinados e foram às áreas que a gente chama de a área de mortalidade dos primatas, que é a área de epizootia. Então, quando eles entraram ali, eles, não vacinados, foi uma oferta interessantíssima para os mosquitos. Sim. É uma fonte de alimento. E esses mosquitos infectados conseguiram transmitir o vírus para essas pessoas que não estavam devidamente imunizadas. E nessa situação, se propaga e se alastra o ciclo de uma tal forma que fez com que a gente tivesse aquele quadro todo e foi alarmante, né? Sim. E onde começou? Minas, Espírito Santo, muitos falaram que foi Minas. É o que eu vi também descrito. Mas se a gente for olhar todo o corredor de atuação ou de ocorrência desses mosquitos, a gente vai ver que tanto o hemagogos, por exemplo, ele ocorre da Amazônia até o Sudeste. Uma espécie. Sim. A espécie principal, né, uma das espécies principais, a outra ocorre da região norte à região sul. Que é o sabetes. Não, os dois, as os duas espécies dois do hemagogos. Do hemagogos. O sabetes ocorre nas mesmas condições. São bichos bastante interessantes e são bichos bastante diferenciados. Só que a gente tem visto na literatura que o hemagogos, ele tem um comportamento um pouco mais diferenciado em relação ao sabetes. Em condições diferenciadas, ele pode descer da copa das árvores e picar um ser humano. Mas não significa que o sabetes não faça isso. Sim. E aí é onde a gente entra no cerne da questão. Como eles estão se comportando? Certo. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Voltamos para o segundo bloco da nossa entrevista. Fique conosco.